Então, gente, seguinte, carboidratos. Cara, toda vez que você escutar o nome carboidrato, uma coisa tem que vir na sua cabeça. É a principal fonte de energia. O corpo dos seres vivos precisa do que tem no carboidrato. E diga-se de passagem, eu nem coloquei para você ainda a fórmula do carboidrato, mas existe um elemento químico no carboidrato que é fundamental para a produção de ATP. ATP é a moeda energética que gira em torno de uma célula. O carboidrato ele não é a energia em si, ele possui um componente, ele possui um elemento químico, ou melhor, que é fundamental para uma reação que acontece para a produção de energia. O que é que isso significa? Que sem o carboidrato não vai ter energia. Ou se tem, vai ser a partir de uma outra fonte deste mesmo elemento. Rafael vai explicar mais na frente o porquê que o corpo resolve utilizar o carboidrato como principal fonte de energia. Mas antes de mostrar qualquer coisa para vocês, eu queria que vocês soubessem uma coisa. Os organismos fotossintetizantes são os responsáveis pela produção de carboidrato. Eu sei que tu está pensando já em glicose, mas calma, vamos devagar. Então, o processo em que acontece a grande produção de material orgânico do tipo carboidrato é a fotossíntese. A gente também vai estar mencionando aqui que nosso corpo pode fazer algumas transformações, conversões, ou melhor, de uma molécula, a glicana, que não é carboidrato no caso, para se tornar um carboidrato. Mas o grande responsável pela produção em massa de carboidrato são os organismos fotossintetizantes. E aí nós temos as plantas e o fitoplâncton, que são as algas. Eles é que são os responsáveis por produzir essa matéria orgânica tão importante que é o carboidrato. E o nome deste processo de produção de carboidrato é a fotossíntese, que é o processo pelo qual um organismo que possui clorofila é um pigmento fotossintetizante que assimila a luz, utiliza água e sais minerais e o dióxido de carbono, faz essa receitinha e produz o carboidrato. Organismos que têm a capacidade de produzir seu próprio carboidrato são organismos que nós chamamos de autotróficos. Organismos que produzem seu próprio carboidrato. Eu poderia citar aqui outra molécula como exemplo, mas eu vou citar aqui só o carboidrato, tá? Então, a planta, ela é autotrófica. Olha o que você está sabendo no começo da minha aula, se você nunca entendeu isso. Por que o vegetal, ele produz seu próprio alimento? Primeiro, por que ele tem que produzir o seu próprio alimento? Primeiro, ele é séssil, ele não se move. Então, evolutivamente, o vegetal ele conseguiu, através desse pigmento fotossintetizante, que existe em uma organela específica, que é o cloroplasto, ele conseguiu produzir o carboidrato. Uma parte ele acaba utilizando e a outra parte ele acaba armazenando, que também a gente vai estar falando hoje sobre esses armazéns de carboidrato em nosso corpo, ok? Então, carboidratos podem ser chamados de açúcares, glicídios e hidratos de carbono. Rafael, por que carboidrato tem tantos nomes? Por conta das funções orgânicas que ele tem, né? Ele tem, vocês podem ver aí que Patrick colocou duas moléculas com duas funções orgânicas diferentes. Na primeira molécula, nós temos a carbonila, que é esse C dupla O, na ponta, tá vendo? Quando ela está na ponta, a gente tem um aldeído. E quando essa carbonila está no meio, entre dois carbonos, aí ela vai ser uma cetona. Então, na maioria das vezes, na maioria dos casos, os carboidratos, eles são aldoses ou cetoses, né? Por conter a função aldeído ou por ter a função cetona. E eles são chamados... Rafael, viu? Eu vi. E se são chamados de hidratos de carbono, basicamente por quê? Porque são moléculas que
Quando ocorre a hidrólise deles, né, a quebra deles, eles ganham hidrogênio também. Então, eles têm muito carbono e muito hidrogênio. Por isso, essa característica de serem chamados de hidratos de carbono, tá? Então tá aí uma explicação que Rafael vai nos dar agora, quimicamente, dessa molécula. Lembrando, com muita calma, essas partes aqui, assim, para quem, por exemplo, quer aprender para um vestibular, isso cai? Não. Para quem está vendo na faculdade, isso cai? Não, mas não é porque que não vai cair na tua prova da faculdade ou porque não vai cair no vestibular que não é importante. É justamente por pular essa etapa que você acaba não compreendendo. Então, possui agrupamentos hidroxila ligados a um grupamento aldeído ou cetona. Isso é uma característica marcante dos carboidratos. Então, Rafael, explica para a gente aí o que é esse agrupamento do tipo aldeído e do tipo cetona. Beleza, tu pode colocar minha tela aí, por favor? Eu já disponibilizei para ti aí, vê se tu consegue Posso. colocar minha tela. Só para abrir aqui o aplicativo. Por favor, pronto. Então vamos lá, gente, ó. São dois grupamentos. Um grupamento aldeído e outro grupamento cetona, tá? Eu preciso que vocês entendam que esses dois são funções orgânicas oxigenadas. Elas têm oxigênio, tá? São funções orgânicas oxigenadas. A função aldeído, ela é responsável por um C-O ligado a hidrogênio. Esse C-O ligado a hidrogênio, ele é sempre terminal, ou seja, fica no fim da molécula, beleza? E pelo fato de ser terminal, ambos possuem uma característica importante, ó, que é essa regiãozinha aqui, ó. Esse C-O, Patrick, ele é chamado de carbonila, tá? Então a gente tem aqui uma carbonila de aldeído. Já quando a gente vai falar das cetonas, nós temos o mesmo C-O, só que agora ele está entre dois carbonos. Então, esse C-O entre dois carbonos, nós chamamos ela de cetona ou carbonila de cetona. Tio Rafas, e qual é a importância disso? A importância disso é que muitas vezes esses compostos com a função aldeído e com a função cetona, embora sejam carboidratos, eles apresentam características químicas completamente diferentes. E essas características químicas completamente diferentes se dá muitas vezes pela diferença entre esses dois grupos funcionais. Muito bem, olha só o nível de tecnologia da nossa live aqui, viu? A gente não brinca não, né? Então, quimicamente são polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. Então, vai depender muito do grupo terminal desse carboidrato. De forma geral, olha só, carboidrato, carbono, hidrato, água. Então, todas as vezes que vocês, quando coloca assim, né, a fórmula geral de um carboidrato, mas o próprio nome é bem óbvio, né, Rafael? Carbono de carbono, hidrato de água, água H2O. Então, eu coloquei ali a fórmula geral para vocês, que essa fórmula que é bem conhecida de livros, que é CXH2OY, só que existem alguns carboidratos que podem variar em sua fórmula, o sulfato, a amida e o fosfato, que também acabam mudando aí com relação a essa fórmula. Tudo bem? E Rafael colocou muito bem aí que tem dois tipos de carboidrato, carboidrato do tipo aldose, do tipo cetose. Ah, Patrick, mas eu achava que carboidrato era só glicose. Rafael, por que todo mundo só acha que carboidrato é glicose? É porque é o mais conhecido, né? Mas não é só ele, não. A Marilene perguntou o que é que muda no organismo. Na verdade, não é no organismo, Marilene. Vai mudar na estrutura do carboidrato. Então, por exemplo, uma frutose é uma cetose, enquanto uma glicose é uma aldose. Então, você tem a diferença estrutural entre as duas, e essa diferença estrutural pode fazer com que você tenha lá na absorção do organismo uma absorção maior de determinado sistema por glicose e outros sistemas por frutose. De uma forma bem conhecida, os carboidratos eles são classificados em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Isso vai variar justamente, inicialmente, no monossacarídeo, varia da quantidade de carbonos e, a partir dele, varia da quantidade de carboidrato existente na molécula.
Então, eu tenho o monossacarídeo, que parte aí de 3 a 7 carbonos. A gente vai estar comentando aí o nome deles. Os oligossacarídeos, alguns livros, Rafael e galera, de antigamente, não trazia o nome oligossacarídeo, trazia o nome disacarídeo, que no caso de sacarídeo é a união de 2 monossacarídeos. Eu vou estar colocando o nome daqui a pouco dos monossacarídeos, mas geralmente os monossacarídeos, os disacarídeos, que vocês conhecem, são os disacarídeos que têm glicose, que é a glicose junto com outro monossacarídeo, que pode ser frutose ou a galactose. Só que essa nomenclatura, com o tempo, sumiu dos livros. Aí, hoje em dia, você vê mais o nome oligossacarídeos, que são carboidratos de até 20... São carboidratos, agrupamentos com até 20 carboidratos. Entretanto, na literatura, Rafael, é uma coisa, galera, que você tem que saber que como é biologia e química, nada é para sempre. Você vê livros que tem oligossacarídeos que são 10 carboidratos e você vê livro que tem 20 carboidratos. Então, isso aí, eu acho que isso é meio que irrelevante. Então, é uma quantidade que varia aí entre 10 a 30 carboidratos, beleza? E os polissacarídeos são polímeros de diversas moléculas de glicose que formam os polissacarídeos. E esses polissacarídeos têm funções belíssimas de armazenamento dessa molécula que irão ser utilizadas como principal fonte de energia. Eu coloquei essa molécula aqui, desse monossacarídeo, para Rafael poder explanar para a gente um pouco a nomenclatura química dessa estrutura, Rafael, que no caso consiste no sufixo inicial, que é aldo ou cetona, como você colocou muito bem aí, qual é a diferença dos grupos terminais, o sufixo da quantidade de carbonos e o sufixo final, ose. Isso. Lembrando, pessoal, que essa nomenclatura aí que a gente está usando, ela está diretamente relacionada a especificamente os carboidratos, beleza? Essa nomenclatura não é aquela nomenclatura que a gente aprende na química orgânica, que é aquela nomenclatura da IUPAC, da Organização Internacional de Química. Essa nomenclatura que nós vamos colocar aqui para os carboidratos, ela está relacionada a uma nomenclatura específica para eles, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos uma aldoexose. Por quê, tio Rafas? Porque está circuladinho ali para vocês, ó, a gente tem um grupamento aldeído, como eu expliquei anteriormente. C-O ligado a H terminal, ou seja, no fim da molécula, tá bom? Como ele é um grupo funcional, ele é o primeiro carbono da cadeia. Então, carbono 1, beleza? E assim sucessivamente, lembrando que na fórmula de linhas, cada vértice desse corresponde a um carbono. Então, ele vai contando ali a cadeia principal, beleza? E essa cadeia principal tem 6 carbonos. Portanto, a gente usa essa nomenclatura. Aldo, por que é aldo? Porque é um grupo aldeído. A quantidade de carbonos que esse carboidrato tem são 6. Então, vem de X. Só que ficaria muito aldoex. Então, aldoexo, tá? E, por último, a gente termina com ose, porque ele é um carboidrato. Então, nesse caso, a gente tem uma aldoexose. Se nós tivéssemos 5 carbonos, seria uma aldopentose, beleza? Se nós tivéssemos 4, uma aldotetrose, e assim sucessivamente. Se o grupamento fosse um aldeído. Se o grupamento fosse uma cetona, nós teríamos uma cetoexose, cetopentose, e assim sucessivamente. Beleza? Interessante que essa molécula aqui, pessoal, é a molécula de glicose, tá? Que no caso é uma aldose. A frutose é um tipo de cetose. Só que saber disso eu não considero tão relevante assim, mas é sempre bom a gente estar por dentro. Agora, uma outra coisa legal, galera, que não tem só disacarídeo, não. Disacarídeo, é um nome até difícil de falar. Tem trissacarídeo, tem pentasacarídeo, vai depender muito também da quantidade de carboidrato que vai estar na molécula. Só que de forma geral, zona, que é a mais popular e que eu, inclusive, eu considero a mais importante, essa forma aqui ela é muito boa de ser tratada. Monossacarídeo, oligossacarídeo e polissacarídeo. Tenham calma que eu vou colocar os exemplos daqui a pouco, tá? Vamos ver aqui mais coisas químicas acerca dessa molécula. Rafael, aqui eu coloquei para tu explicar para a gente também mais sobre esse lance de D, gliceraldeído, L, gliceraldeído, essas nomenclaturas que variam de D
para L. Porque vejam só, galera, Rafael vai explicar para a gente o que é um isômero e por que glicose, frutose e galactose, por exemplo, tem a mesma fórmula, é estrutural ou é molecular? Fórmula molecular. Tem a mesma fórmula molecular, mas pode variar na fórmula estrutural. Então, Rafael, eu coloquei aqui para você isso daí. Então, explica quimicamente para a gente tudo que tem aqui, cara. Beleza. Agora abra só a minha tela que eu vou copiar justamente isso aqui para eles. Só para eles saberem o que eu vou... Carbono assimétrico. Beleza. Olha aí. Vamos lá. Vamos nessa. Então, seguinte. Presta atenção aqui, gente. Ó. A fórmula que vocês estão vendo lá é justamente essa. Ó. Vocês estão vendo C. Vocês estão vendo lá o C. Deixa eu mudar aqui só a cor da minha caneta. Vocês estão vendo C ligado C dupla O ligado a H. Estou desenhando, Patrick, a estrutura da molécula OH ligado a H. Essa é uma estrutura que vocês estão vendo, beleza? A fórmula que ele está representando é o que a gente chama de projeção de Fischer. Então, ele representa de uma maneira um pouco mais complicada. Então, vamos ver aqui só para vocês entenderem a diferença e entender o que é um carbono assimétrico. Isso é de suma importância para vocês. Vocês precisam saber disso. Beleza? Então, olha só. Tá aqui. Tio, olhando para o composto 1 e olhando para o composto 2. Patrick, qual é a diferença? Cara, tá como se estivesse se olhando no espelho, cara. Exatamente. Ao contrário. Pronto. Você concorda comigo que se eu tirasse o 1 daqui, ó, tirasse ele daqui, girasse, ele seria sobreposto ao composto 2? Seria. Concorda comigo? Seria. Beleza. Só que a gente não tem como representar isso, Patrick, de uma maneira 2D, ou seja, num papel. Então a gente utiliza a fórmula de Fischer. Como é que funciona essa fórmula de Fischer? Olha só. Esse carbono aqui, ó, e esse carbono aqui são ambos carbonos assimétricos ou quirais. Tio Rafas, o que é um carbono assimétrico ou quiral? Um carbono, Patrick, assimétrico ou quiral é um carbono saturado, ou seja, tem 4 ligações simples, e todos os ligantes dele são diferentes entre si. Beleza? São diferentes entre si. Ou seja, os 4 ligantes do carbono são diferentes. Então, quando eu tenho um carbono que tem 4 ligantes diferentes, ele é um carbono chamado de assimétrico. É o que tu vê aqui, ó. Esse ligante, Patrick, é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Beleza? Então, são 4 ligantes distintos. E qual é a característica de um carbono assimétrico, tio Rafas? É que ele desvia a luz polarizada. Todo mundo aqui já viu um laser. Todo mundo aqui nessa aula já viu um laser. Laser é uma luz polarizada, é uma luz em um único ponto. Então, quando o cara bota o raio laser no olho do cabo, que o cabo fica com tempo de morrer sem enxergar nada, aquela luz incomoda tanto porque ela é uma luz polarizada, ela está num único comprimento de onda, tá? E aí, existe essa característica de você desviar a luz tanto para a direita, como você desviar a luz para a esquerda. Aqui no ponto 1, ó, nesse composto 1 aqui, nós temos o isômero D, que é chamado de destrógiro. E aqui nós temos o isômero L. Tio Rafas, por que isômero D e isômero L? Vamos olhar para a posição do hidrogênio? O hidrogênio aqui, ó, olhando para ele de frente, ele está do lado direito, no carbono quiral. Então, ele é o D aminoácido, ou D glicose, ou D carboidrato. E esse cara aqui é o L. Por quê? Porque o hidrogênio está do lado esquerdo. Ah, tio, agora eu entendi. Mas o senhor não disse que é em relação à luz? Agora me diga como é que nós vamos fazer isso com a luz aqui no 2D. Não tem como. Então, para facilitar, a gente pega o hidrogênio do carbono quiral dos carboidratos. Se ele estiver do lado direito, dentro do carbono quiral, isômero D. Se ele estiver do lado esquerdo, ele é o isômero L. E essas características, gente, vão ser importantes. Por quê? Porque se o meu isômero for D ou L, vai influenciar diretamente na formação de carboidratos que nós podemos digerir. Por exemplo, eu acho que todo mundo deve saber que os polímeros de glicose, né, os
polissacarídeos de glicose, como a celulose, nós não conseguimos digerir. Por quê? Porque aquela glicose da celulose, ela não é D, ela é L. E aí nós não conseguimos formar a quebra desses carboidratos. Por quê, tio Rafas? Porque quimicamente esses isômeros não são reconhecidos por nossas enzimas que digerem esses carboidratos. Beleza? Só por causa disso, tio. Só por causa disso. Só por causa da posição. Bicho, Muito química é bem. muito foda. É mais foda do que biologia. E, gente, bate palma para esse homem, porque química, meu Deus do céu. Então, diferentes carboidratos podem possuir a mesma composição molecular, diferindo apenas na sua isomeria óptica, chamados de epímeros. Então, os monossacarídeos em si, eles são epímeros entre si, né, Rafael? Porque Exatamente. vai ter essa isomeria óptica diferente. Mas por que é que eu abri aqui a aula? Eu só queria saber a função do carboidrato. Meu amor, é porque para você saber a função do carboidrato, tu tem que saber como é que ele está organizado. Para tu poder, tipo, terminou minha aula, aí Patrick falou que glicose, frutose e galactose é monossacarídeo. Aí vem lá o teu concorrente ou alguém, aí por quê? Porque eles têm isomeria ópticas diferentes. E Rafael foi além quando explicou aí a disposição D e a disposição L desses compostos. Tudo bem? Bom, seguinte, dando aqui continuidade, outra coisa que eu queria que Rafael também explicasse para a gente. Olha só, o comportamento dessas moléculas orgânicas mais complexas, elas variam em meio aquoso ou em meio sem ser aquoso. Como, por exemplo, Rafael, eu coloquei aqui para tu poder explicar para a gente o porquê que em soluções aquosas o carboidrato ele acaba mudando. Então, veja só, quando você está comendo o carboidrato, ele está de uma forma. Mas quando esse carboidrato passa por algum processo de solvatação, ou até mesmo tem contato com a água, ele acaba mudando. E isso é muito importante também para poder o carboidrato ser assimilado pelo intestino delgado. Então, Rafael, explica para a gente por que isso acontece. Minha explicação vai ser bem simples. Os carboidratos, eles ciclizam, que é esse processo de fechamento da cadeia, pessoal, porque a cadeia fechada é mais estável. Então, a estabilidade da cadeia fechada é bem maior do que ela completamente aberta. E o que é que isso significa, tio Rafas, em relação à estabilidade? Significa dizer o seguinte, quando você tem uma cadeia aberta, como vocês estão vendo aí na glicose, né, na D-glicose, e aí vocês estão vendo ela na forma cíclica do outro lado, ela tem vários pontos onde podem ser inseridas ligações na própria hidroxila, onde os próprios carbonos podem ser atacados por reações, embora não sejam carbonos saturados, mas eles podem sofrer ataques. Quando essa glicose cicliza, quando ela forma um anel, ela estabiliza a energia. E vocês lembram do que eu falei ontem? Eu disse para vocês o seguinte, na química, quanto menor for a minha energia, mais estável eu vou ser. Então, quando eu ciclizo a molécula de glicose, essa molécula diminui sua energia termodinâmica, se tornando mais estável. Principalmente quando essas moléculas de glicose estão ligadas entre si. Essa ligação, Patrick, favorece ainda mais a sua estabilidade. Agora, do ponto de vista didático, de como a gente vê a molécula de carboidrato, seja ela qual for, né? No caso aí nós temos uma hexose, que são 6 membros, mas se fosse uma pentose, tanto faz. Ela fechada é muito mais difícil da gente identificar a isomeria. Então é mais fácil, Patrick, a gente abrir a molécula, deixar ela como uma cadeia linear, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo ali naquela minha isomeria, naquele meu composto, na verdade. Muito bem. Bom, aí agora nós temos a partezinha fácil da coisa, né? Digamos assim, o mamão com açúcar, a parte que todo mundo já conhece, mas é sempre bom lembrar e é sempre bom aprender. Você viu aí a bioquímica da molécula de carboidrato, especificamente a bioquímica da molécula de um monossacarídeo, mas agora vamos dar nomes aos bois, né? Rafael, a pergunta aqui da Cirilene, vamos responder aqui antes de irmos sim. para... Não existe, sim, Henry, não existe carbono assimétrico com ligações duplas. Carbonos que têm ligações duplas, eles têm um tipo de isomeria espacial
que a gente chama de isomeria cis-trans ou EZ, beleza? Que aí, quando a gente chegar em lipídios, eu posso falar sobre a gordura trans e gordura cis, que são justamente relacionadas a essas isomerias. Mas o carbono quiral ou assimétrico, aquele que desvia a luz polarizada, como eu falei para vocês, tanto para a direita quanto para a esquerda, está diretamente relacionado à presença desse carbono possuindo 4 ligações simples e essas ligações simples com 4 ligantes diferentes. Não, Luiz, não é porque ele é cíclico. O alfa é porque a gente vai ver isso, que as ligações entre as glicoses, elas têm uma posição. Quando a hidroxila está para cima é alfa, e quando a hidroxila está para baixo ela é beta. Que aí vocês vão ver que mesmo eles tendo a mesma D-glicose, a ligação entre duas glicoses influencia na digestão. Ok, então nós temos aí os monossacarídeos, que são muito conhecidos, as trioses, as tetroses, as pentoses, as heptoses, as hexoses. Entretanto, galera, os mais conhecidos mesmo são as pentoses e as hexoses, que é o que a gente tem como principal base dos estudos de carboidrato. As hexoses aqui vai ter a glicose, a frutose, a manose e a galactose. E detalhe, esses carboidratos, olha só, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. No processo digestório, quando acontece as hidrólises com o carboidrato, que está acontecendo lá a ação de várias enzimas da digestão, as moléculas de monossacarídeos elas não passam por nenhum tratamento bioquímico naquele momento. Elas são assimiladas pelo intestino delgado. E detalhe, moléculas como galactose e moléculas como frutose ainda são convertidas em glicose. Então, quando cai no sangue, ali já é glicose. Porque a gente vai estar vendo daqui a pouco vitaminas, e, cara, tem vitamina que é importante até para a conversão de moléculas de galactose, por exemplo, em moléculas de glicose, enzimas que são fundamentais. Nós temos aí algumas doenças que são ligadas justamente também a essa não conversão, como a própria galactosemia, que também entra nessa questão. Então, quando você come, você está comendo ali um polissacarídeo, uma molécula muito grande, que vai passar por todo um tratamento digestório para poder ser assimilada na forma de glicose, lá no intestino delgado, e quando cai no sangue, daqui a pouco eu falo. Então, tem as hexoses e tem as pentoses, que são os 2 carboidratos que compõem os ácidos nucleicos. Que eu também tenho a ribulose, que também é uma pentose. Ribulose, por mais que não esteja aqui na imagem, a ribulose também é importante para processos energéticos. Aí eu tenho a ribose, que é o açúcar presente na molécula de RNA, e eu tenho a desoxirribose, que é o açúcar presente na molécula de DNA. E detalhe, a fórmula estrutural do carboidrato do tipo desoxirribose, ele também é um pouco diferente da ribose, por mais que eles sejam carboidratos do tipo pentose. E eu tenho os disacarídeos, que também é aquela nomenclação bem simples, tá? Aí eu tenho glicose com glicose, eu tenho a maltose. Glicose com galactose, eu tenho a lactose. Glicose com frutose, eu tenho a sacarose. E quimicamente falando, esses carboidratos do tipo monossacarídeo se ligam a partir de ligações glicosídicas, que é uma síntese por desidratação. Ou seja, quando acontece a ligação de 2 monossacarídeos, acontece a liberação de uma molécula de água. Essas ligações, a Rafael explicou ontem, então a gente não vai se aprofundar aqui de novo nisso. As fontes de maltose, de lactose e de sacarose também são meio que específicas. Maltose, açúcar de mesa, lactose, você vai encontrar também açúcar, você vai encontrar em leite, sacarose, você também vai encontrar naquele açúcar em vegetais. Agora, um fato é que a forma que você come não é na forma de disacarídeos, e sim na forma de polissacarídeos. Rafael, o menino Luiz Gustavo foi para a festa, farrou, bebeu, biritou, entrou em coma. Ele vai para o hospital e toma glicose. Por quê? Vamos lá. Boa essa, né? Boa.
Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: quando o organismo de Luiz entrou em coma, significa dizer que algum processo ou foi sobrecarregado ou alguma substância que ele necessita chegou em níveis muito basais, ou seja, níveis muito baixos. Possivelmente, na hora que ele entrou nesse processo de coma, uma das coisas que o álcool faz é causar o que nós chamamos de hipoglicemia. Diminui, ele começa a consumir mais glicose, né? Para tentar compensar o metabolismo do fígado, e aí você tem uma queda na quantidade de glicose. Então, quando você chega ao hospital, a primeira coisa que você faz é utilizar a glicose para repor os níveis, principalmente porque o seu cérebro ele só consegue funcionar à base de glicose. Então, todos os mecanismos metabólicos do seu corpo são redirecionados para gerar como um produto glicose. E aí, Patrick falou uma coisa interessante. Todos os polissacarídeos que você ingere, seja ele na forma de poli, ou seja ele na forma de oligosacarídeos, eles são quebrados durante a digestão química e você absorve sempre na forma de monossacarídeos. Você só absorve 3 monossacarídeos: glicose, frutose e galactose. Aí, como o Patrick falou, depois disso os processos metabólicos convertem todos em glicose e passa por aquelas etapas energéticas que a gente vai discutir depois. Então, eu tenho aí os polissacarídeos de função energética e de função estrutural. Por exemplo, a celulose é um polissacarídeo de função estrutural. A parede celular das células vegetais, ela é a base de celulose. Como o Rafael colocou muito bem, os monossacarídeos que formam a celulose é na forma L, então não é numa forma digerível. Então, o carboidrato que você come, que tem celulose, o seu corpo não digere. Forma o bolo fecal, e o bolo fecal, isso é importante demais até para controlar os índices de colesterol no nosso corpo. Então, alimentações com uma pouca quantidade de celulose pode atrapalhar até a digestão. Como celulose é um nome complicado, a gente chama de fibra. As fibras, nem fibras vegetais, pronto, são celuloses. O nosso corpo não tem a celulase, que é a enzima, que no caso é alfa-celulase, que é a enzima que digere a celulose. E, na verdade, praticamente nenhum animal tem. Eu vou citar para vocês uma curiosidade. O cupim, quando está comendo lá a madeira, o cupim não está comendo a madeira. O cupim tem um protozoário dentro da boca dele que tem a capacidade de digerir celulose. Então, o cupim, ele abre a boca, o protozoário digere a celulose e dá na boquinha lá do cupim, que é um artrópode, né, um inseto, dá na boquinha dele lá moléculas de oligosacarídeos ou monossacarídeos. Ele se adapta nessa relação mutualística. Então, algas e plantas produzem grandes quantidades de celulose, tem resistência e flexibilidade. Então, quando você pega numa árvore, pega num vegetal, ele é duro ali, aquela dureza, galera, é celulose. E são chamadas de fibras. E agora aqui é o que você também tem que colocar na cabeça. Os vegetais são ricos em amido. Então, uma parte do carboidrato que a planta produz, ela armazena na forma de amido. Não sei se na sua escola, Rafael, com certeza deve ter feito já essa prática. O professor leva para o laboratório, pega o azul, não sei se é Lugol, o nome do corante. Rafael me corrija aí se é Lugol ou é outro tipo. Pinga no alimento, ou é azul de metileno, agora não me lembro. Pinga no alimento, e se o alimento mudar a cor é porque ele é rico em amido. É bem comum esse tipo de experimento Lugol na escola. Lugol, né? E o amido, galera, quando você come, ele é totalmente degradado em centenas de milhares de moléculas de glicose que você acaba assimilando. Então, o amido é um polissacarídeo de origem vegetal. Antes de dizer glicogênio, eu vou citar a quitina, que é um polissacarídeo de origem animal, mas de animais invertebrados, por exemplo. A quitina forma a carapaça, o exoesqueleto de animais invertebrados, que também ali corresponde função estrutural. Em animais, também, como eu, vocês e até os fungos, nós temos o glicogênio. Glicogênio esse, que pode ser muscular ou hepático, onde ele armazena moléculas de glicose. E por conta de diversos processos metabólicos, o seu corpo
ou capta moléculas de glicose para poder formar o glicogênio, ou simplesmente libera moléculas de glicose para o sangue por conta, por exemplo, de uma carência de glicose no sangue, como é, Rafael, quando tem pouca glicose? Esqueci o nome. Hipoglicemia. Uma hipoglicemia, né? Então, o glicogênio da gente responde muito. O glicogênio muscular é um pouco boçal, a glicose presente nele, a glicose proveniente do glicogênio dele só fica dentro dele por conta da ausência de uma enzima que converte um dos derivados da molécula de glicose em glicose. Então, o responsável por controlar nossa glicemia vai ser o nosso glicogênio hepático. É ele que vai estar armazenando as nossas moléculas de glicose, tá? E eu tenho também os carboidratos complexos, aí que são carboidratos que têm função catalítica, carboidrato que tem função estrutural e carboidratos que têm também função energética. Aqui eu tenho as glicosaminoglicanas, os glicolipídios, as glicoproteínas que formam o glicocálix das células, que são receptores estruturais muito importantes, dentro até inclusive de sistemas sanguíneos. Eu tenho as proteoglicanas, que também podem também agir como sinalizadores. Alguma colocação, meu querido? Só responder aqui a pergunta que o pessoal fez em relação ao livro que eu mostrei, tá? Patrick, o livro que eu mostrei é o livro do Ricardo Feltri, livro de Química. Esse aqui é um volume único. E tem muita gente que tem muito preconceito. Eu vou dar aqui uma dica preciosa para vocês que eu acho que nenhum professor de vocês da faculdade deu, e eu vou dar agora. Não tenha vergonha de começar lendo o livro do ensino médio. Você tem que se preocupar com a sua capacidade de aprender. Não adianta você pegar um livro de química do Atticus, do Brown, que são livros de ensino superior, que o nível é altíssimo se você não entender o que está aqui no livro de química do Feltri. Pega o livro, lê, faz resumo. Química é leitura também, gente. Química não é só cálculo, não. A galera fica pensando que é só cálculo, mas não é não. Tem que entender a teoria primeiro. E não sinta vergonha de aprender, tá bom? Pergunte. Se você não sabe uma coisinha, pergunta para mim, ó. Tem meu WhatsApp aí, professor. Isso aqui, como é que funciona? Então, procurem sempre aprender, independentemente de qualquer coisa, tá? Aqui também é cultura, meu irmão. Tem tudo, viu? Então, gente, falou de carboidratos. Claro, a gente não poderia deixar de mencionar da respiração celular, que é o processo em que acontece a oxidação do carboidrato dentro das células, aonde o hidrogênio, literalmente, é utilizado para a produção de ATP. Eu quero que todo mundo que está nessa aula aqui agora respire agora. Assim, ó, puxe comigo, Rafael, puxe comigo. Solta agora, solte. Não, é pelo nariz, não é pela boca não, mano. Agora pronto, a respiração é minha, eu solto por onde eu quiser. Ó, esse dióxido de carbono que tu tá liberando aqui é proveniente da oxidação de moléculas de glicose que estão acontecendo em suas células. O dióxido de carbono é formado a partir dessas oxidações e o hidrogênio é utilizado no processo de produção de uma molécula de ATP. Sim, Tudo Andrés, bem? Vou falar. Ó, a Andresa falou sobre a questão da intolerância. Ela perguntou assim, como é possível uma pessoa adulta intolerante à lactose deixar de ser? Não, a intolerância à lactose é a falta de uma enzima chamada lactase, que é a enzima que metaboliza, né, que quebra a lactose, que é a glicose com a galactose. O que acontece quando uma pessoa fica adulta é que ela dessensibiliza o seu intestino. Então, macrologicamente, digamos assim, macrobiologicamente, ela vai começar a ter uma sensibilidade menor a essa lactose, ela vai ter menos aqueles efeitos, mas é claro que se ela comer muito, ela vai acabar sentindo essas características da alergia, né, digamos, à lactose, tá bom? E pergunta assim, como funciona... Pode falar. E também temos a galactosemia, Andresa, que também é pela ausência também de enzimas. A galactosemia provoca também irritações intestinais. E detalhe, o teste do pezinho é importante também para saber se a criança tem galactosemia. Aí perguntaram assim, como funciona a dieta low carb? A dieta low carb, pergunta muito interessante. Essa questão da bioquímica, da nutrição, tá?
Eduardo, muito obrigado, Eduardo, pela pergunta, tá? E Juliana, muito obrigado também. O que acontece na questão da dieta low carb? O nosso organismo, ele usa o carboidrato como uma primeira forma de obtenção de energia, tá? Então, o que acontece hoje? Quando você retira o carboidrato ou diminui as quantidades de carboidrato no seu organismo, você induz ele a metabolizar outras moléculas que vêm na sequência, que são elas, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá? Então, quando você diminui a quantidade de carboidratos na sua dieta, você induz a queima de gordura, porque aí o seu organismo vai passar a consumir mais lipídios. O que você precisa ter cuidado na dieta low carb é nos ciclos, tá? Não existe uma dieta low carb eterna, não. Você tem que fazer ciclos, que é isso que as pessoas muitas vezes se perdem na dieta. Eu não sou nutricionista, mas o ideal é que sempre que você vai querer fazer algum tipo de dieta nesse sentido, né? Você sempre procure um profissional habilitado que possa entender o seu organismo para que ele possa ali trabalhar da melhor maneira possível. Você não está aí morrendo pelos cantos porque não está ingerindo carboidrato suficiente. Eu fico rindo, galera, por causa que eu fiz uma dieta intermitente. Eu passo 10 agora dias sem comer. Agora diga para eles o que foi que eu disse. Eu fui o primeiro crítico. Crítico construtivo. Muito bem, Patrick. Diminua a glicose, diminua o carboidrato, que você vai começar a queimar gordura. Gente, eu fiz dieta intermitente, fiz jejum intermitente durante um tempo e fiquei só a vareta, parecendo usuário de coisas, tá ligado? E fiquei muito magro. E meu corpo acabou se acostumando com isso e hoje eu como muito pouco. Para quem me conhece sabe que eu não como nada. Assim, tipo hoje. Hoje eu não comi nada. E não sei como é que eu tô vivo hoje. Mas beleza, Rafael. Gente, vocês estão gostando, pessoal, da aula? Comentem aí, antes da gente partir aqui para lipídios. Por favor, comentem aí. Por que quando cortamos o açúcar da dieta, o nosso organismo começa a desinchar? Olha aí, Daniele. Essa é a comprovação que eu também fiquei desinchado. Pronto, no meu caso, agora. Eu descobri que eu tenho, Rafael me diagnosticou, ele disse que eu tenho problema com o quê, Rafael? Você tem doença celíaca. Doença celíaca, tá vendo aí? Mas olha só, Daniel, sua pergunta é interessante, porque assim, lembre-se que para a gente metabolizar carboidrato, a gente precisa de água. Por isso que a nossa reserva energética maior não é com carboidrato, porque quando eu armazeno carboidrato, eu tenho que armazenar água. Todo mundo, quando faz uma dieta low carb, inicialmente ele não perde gordura, ele perde primeiro água e em seguida ele perde lipídios, tá bom? A queima de lipídios, ela demanda um tempo, ela não é instantânea, não. Então, primeiro você perde água por conta da diminuição dos carboidratos e logo depois é que você vai perder lipídios, beleza? E por falar em lipídios, se você pensa que lipídio só é gordura e óleo, eu sinto muito, você está muito enganada. Porque, na verdade, o próprio conceito de lipídio é até difícil de dizer o que é um lipídio. Nunca vi. Olha, se você é um homem complexo e uma mulher complexa, se chama de lipídio. Porque lipídio é o composto orgânico mais complexo que existe, porque ninguém sabe o que é que ele é, afinal. O que é um lipídio? Aí lipídio é uma molécula orgânica insolúvel em água. Basicamente, o lipídio é isso, mas bora abordar um pouco mais acerca dele aqui, né? Então, são compostos biológicos com com elevada apolaridade, Rafael. Diferente de água, que é um composto polar, nós temos aí o lipídio, que é uma molécula que é formado por moléculas, em grande parte, por moléculas apolares, ou quimicamente falando, são hidrocarbonetos insolúveis. Eu gosto mais do nome insolúvel. Insolúvel em água, mas solventes em solvente, mas solúveis em solventes orgânicos, como clorofórmio ou qual outro nome? Clorofórmio. Clorofórmio. Eu falei o quê? Clorofório. Clorofórmio. Clorofórmio, macho. De miau. Clorofórmio. Vai, Rafael. Bom, eu tenho aí a água, Rafael, você explica aí a solubilidade desse negócio. Pronto, ó, tem água e tem o lipídios aí do lado, né? Marcela, te respondo já, tá? Eu tenho água e tenho os lipídios. Os lipídios, eles conseguem ser solúveis em outras moléculas lipossolúveis, né? Que não se solubilizam em água. Enquanto elas, na água, formam aquelas estruturas que eu comentei com vocês ontem, que são as micelas, né? Até pedi para que quem quisesse tirar a dúvida fizesse o experimento da gotícula de óleo. Então, os lipídios, eles são insolúveis em água,
porém são solúveis em solventes orgânicos semelhantes a ele. E aí é um conceito de química que você não pode esquecer. Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se o lipídio é apolar, ele não vai conseguir se solubilizar numa molécula polar. Apolar só em apolar, polar só em polar. Beleza? Antes de responder, Marcela, Patrick, também uma característica importante dos lipídios que também tornam eles insolúveis em água. Olha só, a molécula de água, o oxigênio e o hidrogênio, eles estão relativamente distantes. Quando você olha para os carbonos que vão fazer parte da molécula do ácido graxo, que é o lipídio que eu vou estar colocando aqui daqui a pouco, esses hidrogênios estão mais próximos, Rafael, do carbono. Então, eles têm mais dificuldade ainda de se interagir com a molécula de água. Então, eu tenho aí, por exemplo, moléculas que eu chamo de hidrofóbicas, que são moléculas que não dissolvem em água, e moléculas hidrofílicas. Ou também tem outro nomezinho, cara, que também a gente utiliza, sem ser hidrofílica, Rafael. Hidrofóbica, hidrofílica, mas tem outro nomezinho. Esqueci agora, mas tem outro nome, tem outro sinônimo de hidrofílica, que são moléculas que dissolvem-se em água. Olha aqui, Rafa, ele comentou. Semelhante dissolve semelhante, principalmente princípios fundamentais de... Homeopatia, perdão. Tô brincando, não levem a sério, tô brincando. Isso foi uma crítica. Pronto, eu não posso beber aqui a água e dizer que fiquei curado, não. Porque não, é uma homeopatia. Aí eu deixo com vocês. Eu não disse nada. Não disse nada. Descrente. Pois, minha gente, eu acredito na homeopatia, sim. Se eu colocar aqui um copo de água e dizer que se eu beber eu vou ficar melhor do câncer, eu fico. Porque eu sou Patrick, filho de Socorro da Avon. Bom... respondendo a pergunta da Marcela aí, Marcela perguntou sobre o jejum intermitente, se isso faz bem para o organismo. Marcela, do ponto de vista bioquímico, não faz bem para o organismo, porque dependendo da sua taxa de consumo energética, né, isso vai ser variável de acordo com cada organismo. Então, num jejum intermitente desse jeito, como o Patrick disse que faz 12 horas, não sei o que, depois de 12 horas, não sei o que, isso pode comprometer seu funcionamento biológico. Por isso que é necessário que você vá num profissional habilitado para ele realmente fazer uma dieta que se adeque às suas condições de gasto energético. Tem que ter um balanço do que você... Quando é que a gente engorda? Quando a gente consome mais do que a gente gasta. Então, a gente acaba armazenando essa energia extra. Então, para evitar isso, o ideal é que você coma aquilo que você gasta, tá? Compostos químicos, aqui é aquele lance da ideia de semelhante, interage com semelhante. Compostos químicos somente são solúveis entre si quando suas polaridades são compatíveis devido às suas interações não covalentes, que é aí, partindo desse princípio aí de semelhante com semelhante, tá? Ok? Lipídio, olha só agora aqui para vocês. Lipídio, ele tem como principal fonte e função estrutural. Lipídio tem como principal função estrutural. O carboidrato tem como principal fonte energética. Porém, eu falei igual a tu, Rafael. Porém, o lipídio também é utilizado como fonte de energia, tá? Lipídio, e detalhe, o lipídio oferece muito mais energia do que o carboidrato, uma vez que tem dezenas de hidrogênios disponíveis para poder participar do processo de cadeia respiratória. Só que isso é outra história. Mas o lipídio é uma fonte de energia mais energética do que os carboidratos, tá? Agora, detalhe, carboidrato, ele pode se converter em lipídio. Ó, essa aqui tu não sabia não, viu, papai? Vocês sabiam que o carboidrato é mais pesado do que o lipídio? Se nosso glicogênio armazenasse muito carboidrato, o nosso peso seria muito maior. Por essa razão é que quando o nosso corpo tem muita glicose, acaba se convertendo em gordura e é armazenada no tecido adipócito, que eu vou estar comentando aqui. E detalhe, o nosso peso, no lugar de ficar maior, fica menor. Sabia dessa, papai? Sabia dessa? Pronto. Acabei de explicar. Quem estava aqui na aula e não dormiu, percebeu que no slide anterior eu falei que quando a gente usa carboidratos como fonte energética de água, então é mais pesado, obviamente, né? Mas... Composição. Meu Deus do céu.
Composição estrutural de membrana plasmática, nós temos aí os fosfolipídios, eu vou estar comentando aqui daqui a pouco, e também sinalização e pigmentação celular, tá? A própria clorofila é um componente lipídico, tá? Classificação simples de carboidratos, a mais conhecida é conforme a questão de triglicerídeos, que é formado por ácido graxo e glicerol. Eu vou estar explicando isso daqui a pouco para vocês, mas aqui é só para vocês poderem se inteirar, né? Cadê aquela parte que eu sei? O que você sabe é isso daqui, né? Que os triglicerídeos é o óleo e a gordura. O óleo, líquidos em temperatura ambiente, Rafael vai explicar o porquê é que ele é líquido em temperatura ambiente, e gorduras são sólidos em temperaturas ambiente. E temos aí 3 grupos distintos de carboidratos: os ácidos graxos, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que a gente vai estar comentando aqui também, e os derivados do núcleo esteroide, como, por exemplo, o colesterol. Rafael, lipídio. Tu quer que eu diga? Eu quero que você diga alguma coisa sobre lipídio. Bom, gente, os lipídios, eles são ácidos graxos. O que é que são ácidos graxos? Patrick, bota minha tela aí, por favor, que eu vou aqui explicar para eles o que é um ácido graxo. Eu botei para você aqui o ácido graxo. Meu amigo, mas essa daí eu não quero, não. Eu quero o meu desenho. Tá errado, é? Essa aqui tá errada, é? O meu desenho. Tá certo. Pronto, o meu desenho aqui. Deixa eu só apagar esse desenho aqui. Tá? Apaguei. Agora vamos lá. Se liga aqui, ó. Os ácidos graxos, na verdade, são compostos que têm uma região enorme formada por carbonos, beleza? E numa extremidade deles, eles têm o que nós chamamos de função ácido carboxílico, tá? Que é essa funçãozinha aqui. Ou seja, em linhas gerais, pessoal, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um composto que possui em uma das suas extremidades a função ácido carboxílico, beleza? Carboxílico. E no restante da cadeia, ele tem aqui uma cadeia gigante de carbonos. Então, nós podemos dizer que ele é, sim, apolar, porque a cadeia de carbonos é maior do que o número de oxigênios que ele tem, tá? Porém, ele tem uma região aqui, ó, que essa região é apolar, beleza? E essa região aqui é uma região polar. Por isso que quando a gente vê a bicamada lipídica, a gente vê lá assim, ó. Não sei se vocês já viram. Tem assim, ó, e tem a bolinha aqui. Aí, de novo, e a bolinha aqui. Por quê? Porque esse grupamento aqui é polar, fica para fora em contato com a água. E esse grupamento aqui é apolar, que é essa cadeia de carbonos que fica para dentro. Então, essa é a característica básica dos ácidos graxos que compõem os lipídios, beleza? E quando uma molécula tem região polar e apolar, nós chamamos de uma molécula anfipática. Não antipática, anfipática ou muito anfifílica bem. Também. Ele aprendeu isso aí comigo. Mentira, aprendi isso aí em 1999. Então tá aqui a imagem correta da coisa, viu? Pelo amor de Deus, viu? Então aqui eu tenho o agrupamento ácido carboxílico, que é polar, e a parte totalmente apolar, que são os hidrocarbonetos, que Rafael mencionou para vocês, tá? Eu quero que vocês entendam isso para poder entender porque que o lipídio ele é insolúvel em água, tá? Bom, outra informação aqui interessante, Rafael, é que o ácido graxo ele pode apresentar dupla ligação entre seus carbonos ou apenas uma ligação. E isso também vai ser muito importante para a própria função do lipídio, como também para aspectos mais metabólicos relacionados à estrutura do lipídio. Aí eu tenho o ácido graxo saturado e o ácido graxo insaturado. Rafael também pode mencionar o que é a transesterificação, daqui a pouquinho. Então, eu tenho um ácido graxo saturado, que não possui ligação dupla, tá? Os insaturados são os sólidos, são as gorduras, e geralmente é de origem animal, tá? E os ácidos graxos insaturados, que possuem ligação dupla e são geralmente líquidos. Eu tô falando assim, pessoal, com ar de menosprezo, não é porque eu não queira explicar, que isso não seja importante. É porque na literatura, Rafael, alguns livros dizem que ácido graxo saturado faz mal. Outros dizem que ácido saturado faz mal. Outros dizem que o que faz mal é gordura trans.
e a gente fica meio perdido. Peraí, qual é o que é que eu tenho que comer aqui? É saturado, é insaturado? Por que tem esses questionamentos, pequeno gafanhoto? Vamos lá. Primeiro o seguinte, pessoal. Os ácidos graxos saturados, eles têm essa característica de gerar entupimento, de gerar aterosclerose e tudo mais, porque como eles não têm ligações duplas, eles se acoplam facilmente uns sobre os outros. Aí acaba gerando um entupimento das artérias ou das veias, enfim. O ácido graxo insaturado, eles são os óleos, na maioria das vezes, óleos vegetais, se não 100%, tá? E qual é a característica dele ser chamado de insaturado? É a presença dessa ligação dupla. Só que essa ligação dupla, Patrick, traz uma coisa ainda mais legal. Todos os ácidos graxos da natureza, pode notar isso, todos os ácidos graxos da natureza são isômeros cis. Olhe para a ligação dupla. Todo mundo para o que está fazendo. Para de respirar. Agora olha para a dupla. Olhe para a dupla. Está olhando para a dupla? Façam uma linha entre os dois carbonos. Os hidrogênios estão do mesmo lado ou estão em lados diferentes, Patrick? Diz aí para mim. Do mesmo lado. Do mesmo lado, pronto. Quando os hidrogênios estão do mesmo lado, esse composto é um isômero cis. O que é que ele faz com a gordura trans, Patrick? Vamos lá. Ele pega um desses hidrogênios e muda de lado. Aí ele forma a gordura trans. E qual é a ideia da gordura trans? Bom, os ácidos graxos insaturados, eles são bons para a saúde, tá? E o azeite para provar, beleza? O que aconteceu? O McDonald's percebeu que adicionar gorduras insaturadas do tipo trans aumentava a validade do alimento, aumentava o sabor do alimento e aumentava sua crocância. Só que ela não sabia que aumentava também o risco de morte cardiovascular e o risco de entupimento das veias, tá? Então, o que acontece? A gordura, quando a gente vê um alimento na prateleira dizendo que é zero gordura trans, aquele zero gordura trans está dizendo que ele não tem gordura trans no processamento. Não significa dizer que quando você está comendo aquela Ruffles super crocante ou aquele Doritos, aquela crocância, né? Ela pode ser, a gordura trans pode ser formada depois que o alimento foi processado e não durante o processamento. Beleza? A gente não vai comentando. Que isso aí foi eu que ensinei a tu esse negócio, homem. Rapaz, eu só como McDonald's, eu só como o X-Frango lá da Acalanto, ali que vende. A gente vai estar falando para você daqui a pouco sobre HDL e LDL, tá? Segura aí. Porque eu quero explicar também... Sim, Cecília, tá certo. Por exemplo, assim como os aminoácidos, tem aminoácidos essenciais, também tem ácidos graxos essenciais. Ômega 3 e ômega 6. É bem provável que você tenha ouvido falar que comer sardinha é bom porque sardinha tem ômega 3 e ômega 6. Só que existem também diferentes tipos de ômega 6 e diferentes tipos de ômega 3. Mas aqui é mais puxar para o lado mais da classificação, tá? Aí eu tenho o ácido linoleico, que é importante demais para a integridade dos capilares. Eu tenho também o ácido araquidônico, que é essencial para a estrutura de membrana plasmática. Uma coisa que eu quero que vocês saibam é que existem diferentes tipos de fosfolipídio, tá? Fosfolipídio é um componente lipídico da nossa membrana, só que existem diferentes tipos de fosfolipídio. O esfingolipídio é o principal tipo de fosfolipídio da membrana plasmática. Fora isso, o colesterol também é muito importante para a composição da nossa membrana plasmática. Esse ácido graxo aqui está nesse meio aí também. E também eu tenho, Rafael, ácido linolênico e esse aí que eu não sei dizer nem o nome. Eicosapetanoico. Eicosapetanoico. Bom, eles são ácidos graxos insaturados, tá? E são muito importantes, principalmente na composição de determinadas proteínas e determinadas características que nós temos, principalmente pelo transporte, né, deles através da membrana, composição de membrana, composição de outras vitaminas, enfim. Ele serve de esqueleto. Quando eu digo esqueleto, pessoal, a molécula é parecida, serve de esqueleto para hormônios, para vitaminas e assim sucessivamente, beleza? E aí, gente, é uma síntese do que a gente já falou acerca da estrutura de um triglicerídeo, que são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol.
O glicerol, vou mostrar para vocês que ele vai fazer uma coisa e o ácido graxo tem dois destinos metabólicos diferentes quando esse componente ele é oxidado pelas células, pelo nosso corpo, tá? E o nosso corpo ele acaba estocando esse ácido graxo, tá? Animais aí que hibernam, animais que vivem nesses lugares que tem urso polar, por exemplo, tem uma grande quantidade de tecido adiposo. Você que está em sua casa, é bem provável que você também tenha aí gordura armazenada em seus adipócitos. Adipócito, que é a principal célula do tecido adiposo, ela armazena os ácidos graxos. Agora tem um pequeno detalhe, galera, interessante. Olha, essa aqui tu não sabia não, essa aqui tu não sabia não. Quando nós comemos, são os nossos vasos linfáticos que absorvem os ácidos graxos. Viu? Sabia dessa? Eu não vou nem dizer nada. Viu? Os vasos linfáticos, pessoal, é que lá no intestino delgado fazem a assimilação de ácidos graxos. Antes de partir para a explicação do que é o VLDL e o HDL, para finalizar a parte de lipídio, eu quero explicar para vocês uma coisa aqui brevemente, para poder vocês consolidarem na cabeça de vocês. Então, pare o que está fazendo agora e respire, tá? Pare o que está fazendo agora e não respira, tá? Olha só, gente. O ácido graxo, ele é sintetizado pelo nosso corpo, tá? O nosso corpo sintetiza ácido graxo. Então, existe uma síntese de ácido graxo no nosso corpo. Então, além de você se alimentar e adquirir o ácido graxo proveniente da alimentação, você também produz ácido graxo. É o que nós chamamos de lipogênese. Lipogênese ou síntese de ácidos graxos. É o processo de produção de ácidos graxos que acontece em nossas células, tá? Então, eu não vou explicar isso aqui agora para vocês, vou explicar isso em outro momento, é só para vocês poderem ter ideia que o nosso corpo faz isso, tá? E que tá tudo interligado, tem uma integração metabólica em cima disso. Como, por exemplo, lá no processo de respiração celular, se forma uma molécula chamada de acetilcoenzima A. Eu sei que eu estou falando em inglês para algumas pessoas, mas a respiração celular é o processo de oxidação da molécula de glicose para extrair os hidrogênios, para eles seriam utilizados no processo de produção de ATP. Só que componentes intermediários são formados. Um deles é o acetil-CoA. E esse acetil-CoA, eu não vou explicar isso aqui agora, mas esse acetil-CoA, ele é utilizado para a produção do ácido graxo. Acontece uma cadeia de reações onde uma molécula chamada de malonil-CoA fica captando os acetils que ficam saindo de dentro da mitocôndria, produzindo o ácido graxo. Olha que legal isso. Ou seja, o nosso corpo, voltando aí para a questão de dieta e questão de jejum, o nosso corpo também, quando tem uma grande quantidade de acetilcoenzima A, o nosso corpo começa a fazer lipogênese, ou seja, para que esse tanto de carboidrato, para que esse tanto de energia, vão formar ácido graxo, para poder o ácido graxo ir lá e ser depositado no tecido adiposo, tá? Então, aí é um processo chamado de biossíntese de ácido graxo ou a lipogênese. E eu também tenho a beta-oxidação, que é o processo de extrair os hidrogênios da molécula do ácido graxo. Olha que interessante. Só que o ácido graxo, o triglicerídeo em si, ele é formado pela molécula de ácido graxo e pela molécula de glicerol, como o Rafael colocou muito bem. Então, quando o nosso corpo ele quer utilizar o triglicerídeo como fonte de energia, ele separa o ácido graxo e separa o glicerol. O glicerol vai ter um destino, o destino do glicerol vai ser ou participar diretamente do processo de respiração celular, sendo convertido em uma molécula derivada, ou participar do processo de gliconeogênese. Isso aqui a gente vai estar vendo em metabolismo, tá? E o destino do ácido graxo, gente, é justamente ir para a mitocôndria para poder lá acabar participando do processo de respiração celular. Só que o ácido graxo em si, ele também passa por transformações,
tá? Se tornando em um componente chamado de acetilcarnitina. Essa acetilcarnitina entra dentro da célula e acaba lá dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria se torna o acetil-CoA, que vai participar do processo de respiração celular. Eu estou dizendo para vocês isso, não é como forma de provar que é difícil, mas para tu saber que nosso corpo produz o ácido graxo e nosso corpo utiliza o ácido graxo, ok? Explica aí rapidamente VLDL, LDL e HDL. Pronto, vamos lá. Eles são lipoproteínas de transporte, beleza? Eu vou aqui reduzir bem mesmo para vocês entenderem a informação principal e aí a gente vai... Não esqueçam, gente, eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Eu estou aqui compartilhando todas, vendo todas. O que acontece? Essas lipoproteínas são proteínas que transportam esses lipídios. HDL são lipoproteínas que transportam lipídios de alta densidade, ou seja, são pesados. LDL são lipoproteínas que transportam lipídios de baixa densidade. E VLDL são lipoproteínas que transportam lipídios de baixíssima densidade, tá? Eu vou comentar ao final sobre essa questão que Ítalo colocou dos quilomicrons, mas é uma explicação bem breve, só para vocês entenderem. Eu não vou me estender agora para a gente já poder terminar, concluir vitaminas e a gente parte para as perguntas de vocês. Beleza? Mas Porque, eu vou responder vitaminas, o que eu quero que vocês entendam são as doenças ligadas à carência de vitamina, porque a função da vitamina praticamente ela é a mesma, praticamente a mesma, no sentido de que são cofatores enzimáticos. As vitaminas, elas auxiliam as enzimas para que as enzimas elas atuem no processo de metabolismo. Então, grande parte das enzimas ou são de origem animal, ou grande parte das enzimas são de origem de micro-organismos, como bactérias, no caso da vitamina K, que é feita por bactérias, ou a vitamina B12, que é feita por leveduras. Mas, de forma geral, as vitaminas elas não são fontes de energia, não tem função estrutural, tem função reguladora, porque vai estar atuando no processo de ativação de algumas enzimas e age em quantidades mínimas. Mas uma coisa bem interessante sobre vitaminas é que elas eliminam radicais livres, Rafael. Sim, radicais livres é um negócio importante, por quê? Porque diariamente nós estamos nos expondo a esses átomos, esses elementos, né, que têm cargas livres. E esses elementos que têm cargas livres, eles acabam se ligando em tudo e acabam destruindo moléculas. E essa relação está diretamente ligada à destruição de determinados tecidos, enfim. E aí as vitaminas têm essa capacidade de captar esses radicais livres e evitar que isso aconteça. Como a gente falou muito de bioquímica estrutural, a gente vai mencionar aqui algumas doenças ligadas às carências das vitaminas, que podem ser classificadas como lipossolúveis, solúveis em lipídios ou hidrossolúveis, o complexo B, e também a vitamina C, tá? Que é o ácido ascórbico. Beleza? Com relação só a que Maria Edna colocou, o seguinte, muito usado o termo colesterol bom e ruim. Esse termo eu não gosto, porque dá a entender que o HDL e o LDL são colesteróis. E não são. São lipoproteínas de baixa densidade e de alta densidade. Rafael, concorda? Concordo. E o detalhe importante é que dá a ideia de que os colesteróis, né, as substâncias de baixa densidade são sempre ruins. E não, a gente precisa do colesterol em si, da gordura em si, para compor nossas membranas. O que acontece é porque a gente acaba ingerindo isso em excesso. E aí acaba tendo essas relações. Então eu tenho, pessoal, vitamina A, vitamina muito importante para o funcionamento de células fotorreceptoras, conete, bastonetes. Então a carência de vitamina A não vai acontecer reações com como é o mesmo nome da enzima? Ridopsina. Tem um nomezinho de uma enzimazinha do olho. Esqueci o nomezinho dessa proteínazinha que tem no olho, ao qual a vitamina A, o retinol, interage com ela para poder manter a integridade Rodopsina, jovem. Qual é o nome? Rodopsina. Rodopsina, pronto. Ela interage com a rodopsina e a vitamina A, a sua carência, vai promover aí a famosa cegueira noturna. Rafael, por que, Rafael, cegueira noturna? É porque não vê de noite? Não, é porque você vai perdendo a capacidade de
conseguir converter a luz, né? E a sua retina vai tendo um aumento da opacidade por deficiência da vitamina A. Bora ver uma foto? Olha só, uma foto aqui com alguém com cegueira noturna, com escorbuto, não, com xeroftalmia, né? Exatamente. Gente, é muito difícil, Rafael. Rafael, tu que já fez plantão em hospital, cara, você vê isso aqui constantemente? A gente vê por conta de medicamentos, mas por conta de deficiência de vitamina é difícil. Vitamina B, ó, as vitaminas do complexo B, grande parte delas agem no processo de respiração celular. E outra coisa, carência de vitamina B, seja ela qual for, gente, dermatites, tá? Uma vez que o complexo de vitamina B é muito fundamental para processo de respiração celular. Então, tem diversos componentes bioquímicos do processo de respiração celular, como o NAD, o FAD, ou outras moléculas, ao qual a vitamina B vai estar participando da composição dessas moléculas, ou vai estar participando da ativação de enzimas. Então, vão existir algumas doenças que são ligadas pela carência dessas vitaminas. Como, por exemplo, a vitamina B1, nós temos aí o beriberi, que faz parte aí da carência dessa vitamina, que é hidrossolúvel, que aqui também vai ter problemas ligados também a aspectos cognitivos, importante saber sobre isso também. Também vai haver hemorragia por causa dessa carência dessa vitamina, tá? E grande parte das vitaminas, adquirir elas na alimentação não é muito difícil, tá? Por essa razão é que você está aí mantendo toda a sua integridade. A carne em si já traz grande parte das vitaminas, mas algumas delas a gente coloca aqui como derivados de leite, feijão, fígado, beleza? Então eu tenho aí a tiamina, Rafael. Cara, essa tiamina, Rafael, conversão de energia nas células, mantém saudáveis o sistema nervoso e cardiovascular, justamente porque vai ficar participando do processo de respiração celular. Olha aí, ó, imagens de pessoas com o beriberi. Eu tenho a riboflavina, componente da molécula de FAD. FAD é uma molécula redutora do processo de respiração celular. O Patrick está falando em inglês. Não, gente, é porque o processo de respiração celular é o processo de produção de ATP. As vitaminas do complexo B, grande parte delas atuam neste processo, tá? A vitamina B2, a riboflavina, é um exemplo desse tipo. Ela forma a molécula de FAD, que é uma molécula aceptora de elétrons. Mas a gente não vai abordar isso. É a carência dessa vitamina que pode promover inflamações também no corpo da pessoa, inflamação na gengiva, na língua, tá? E aqui, ó, auxilia na respiração celular, mantém a tonicidade da pele saudável, tá? Uma vez que também está ligada a dermatites, ok? Principais fontes eu coloquei aí para vocês. E aqui eu coloquei uma pessoa também aí, também auxilia na respiração celular, como eu coloquei para vocês. A niacina, componente importante, enquanto uma é componente do FAD, a niacina é componente do NAD, que também é uma molécula importante para o processo de respiração celular. Só que aqui vai aparecer o pellagra. A carência dessa vitamina vai promover o pellagra, que também é semelhante como as demais, magreza, problema na pele, disfunção óssea. Gente, se não está tendo produção de energia, vai estar tendo problemas ligados a qualquer manutenção no corpo de uma pessoa, principalmente na questão de pele, dermatites, tá? Esse nome eu não quero que vocês esqueçam, tá? Então, mantenha o bom funcionamento também do sistema digestório, só que eu vou muito mais além. Mantenha o funcionamento do nosso corpo. 1% dessa vitamina já é o suficiente. E aqui eu tenho ó, o sistema nervoso saudável, pele saudável, sistema digestório saudável, tá? A vitamina B6, que é a piridoxina, que também é a vitamina que atua em processo de respiração celular, vai também, sua carência, promover doença de pele, tá? Gente, eu tô falando assim mais rápido porque vitaminas realmente é só a sua carência mesmo, a sua função, elas atuam auxiliando as enzimas. Aí, como a gente vai falar amanhã de enzimas, tu vai ter uma melhor compreensão da função delas, mas elas são, sim, ativadores enzimáticos, tá? Aqui atua na respiração celular, manutenção das atividades dos sistemas do nosso corpo, tá?
o ácido fólico. Aqui é que eu quero que Rafael comente. O porquê que tem pessoas que têm que tomar esse ácido fólico de forma medicamentosa? Porque o ácido fólico, a vitamina B9, ela auxilia na formação de células nervosas, né? De alguns, principalmente quando a mulher está grávida, ela toma para melhorar a formação do tubo neural ali, enfim, nessas situações. E também ajuda muito numa doença chamada gota, tá? Então, não é um tratamento para gota, mas evita que as pessoas tenham que são inflamações bem dolorosas nas articulações. Gota que se dá por conta de ácido úrico, Exato. que já envolve aí outras coisas, tá? Então tem aí a função que também auxilia na integridade do DNA, aumento de hemácias, maturação de hemácias. Diga-se de passagem também que eu não citei, mas também tem a vitamina B5, que é o ácido pentatônico, que também é importante também para a integridade de respiração celular. Mas a vitamina B9 também é importante para a maturação de hemácias, tá? Assim como a vitamina B12. E Rafael citou aí o caso também de mulheres gestantes que utilizam desta vitamina, tá? Para poder ter uma gestação correta. A vitamina B12, vitamina que eu falei ontem e comentei que ela é fundamental para a maturação de hemácia, Foi de hemácias que eu falei ontem? Foi, não foi? Foi. Para maturação de hemácias, muito importante, tá? Então, a carência de vitamina B12, anemia perniciosa, justamente por conta da não maturação das hemácias, ok? Renovação celular, multiplicação de hemácias e síntese de nucleotídeos. E a o ácido ascórbico, que também é a vitamina C. Rafael, tem medicação com vitamina C? Tem. A própria vitamina C é comprada pura, né? Então você pode ter aí a presença da vitamina C para a utilização. O pessoal usa muito para imunidade, né? Mas não só para isso, pode ser usado para outras coisas também. Vitamina C, que é fundamental para a produção de colágeno. Então, o colágeno é muito importante para a integridade de tecido. Então, sangramento na boca, descamação de pele, bocazinha seca aqui desse lado, talvez seja carência de vitamina C. Além disso, o funcionamento de células do tecido conjuntivo também precisam de vitamina C para a ativação de moléculas existentes naquele tecido, tá? Então, vitamina C, aí uma laranjinha e um limão é importante para vocês poderem manter aí o bom funcionamento do seu tecido conjuntivo, tá? E, por fim, a vitamina D, que é o calciferol, vitamina muito importante para a absorção de cálcio e de fósforo, pelo seu corpo. E uma vez que não acontece a assimilação do cálcio e do fosfato, acaba aí tendo dificuldade de produção de ossos, dentes, estruturas que vão utilizar o cálcio e também da própria integridade do material genético e até de energia, porque a energia tem que ter fósforo, ATP. Existe uma variação de vitaminas D, D1, D2, D3, D4. Essas variações, elas também têm como principal finalidade fazer o que eu acabei de falar para vocês, que é auxiliar nessa assimilação de fosfato e de cálcio, tá? E por fim, o raquitismo que se dá por conta da carência dessa vitamina que acaba envergando os ossos de uma criança. Mas também é muito difícil de pessoas que encontrem... É difícil, né, Rafael, também encontrar pessoas que têm um raquitismo, né? É mais complicado, mas ainda tem pessoas com deficiência de vitamina D em algumas populações, não aqui no Brasil é mais raro. O tecoferol, carência de tecoferol ainda é meio que não sabe ao certo qual é a carência, mas já se percebeu que o giro do flagelo, do gameta, ele acontece por conta da ativação de enzimas que existem lá, e em ratos essa vitamina E participou disso. Então, acredita-se que a vitamina E, ela está ligada, a carência dela está ligada à esterilidade, tá? Então, o ideal também é você comer milho, leite, alface, que vai ter vitamina E, tá? Vitamina, pessoal, ou vai ser peptídeo, ou vai ser lipídio, ou vai ser até mesmo natureza proteica, ok? E, por fim, a vitamina K, que é uma vitamina feita por bactérias que vivem na nossa flora bacteriana, e a vitamina K é importante para coagulação, tá? Então, nós temos que ter essas bactérias para poder tanto auxiliar a digestão, como também acontecer a produção da vitamina K, que é a filoquinona,
que vai auxiliar nesse processo de coagulação, tá? Alguns animais têm dificuldade em ter bactérias que produzam a vitamina K, e eles acabaram se adaptando aí evolutivamente e eles produzem a vitamina K deles. Nós não. Nós precisamos comer, manter a nossa flora bacteriana para poder fazer a vitamina K e também comer alguns tipos de levedos para poder produzir a vitamina B12. Lembre disso. Vitamina B12 e vitamina K são vitaminas feitas por micro-organismos. Ok? Rafa, meu filho. Gente, gostaram de hoje, galera? Comentem aí para mim aí, ficar feliz aí, Rafael, que hoje a gente botou tudo para aqui. Pronto, vamos lá. Vou só responder aqui as perguntas de todo mundo, antes de todo mundo falar aqui no chat, tá? Só respondendo aqui. Não, vou responder nas mais antigas, que tem um monte de gente que perguntou antes, então vamos lá, ó. Tem uma pergunta aqui da Daniela, lá em cima. Rafael, o que você poderia me falar sobre a dieta do tipo sanguíneo? Essa dieta foi feita por um nutrólogo. Eu particularmente, Daniela, não acredito nessa dieta. Ela foi feita por um nutrólogo. Tem até um livro que ele publicou sobre isso, em que ele fala que cada tipo sanguíneo deve comer uma certa quantidade de determinados alimentos. Agora, com base em que, eu não tenho conhecimento, embora já tenha lido alguns parágrafos. Tá? Eu não acredito. A dieta, vá no nutricionista que ele vai te dizer melhor como é que isso vai funcionar, tá? Bruno perguntou, professor, a superidratação seguida da desidratação é muito perigoso para o organismo? É, porque esse período de desidratação, se não for muito bem feito, ele pode causar parada parcial dos rins. Então, o ideal é que você não faça esse tipo de processo, tá bom? Andresa perguntou, Rafa, fiquei passada que alguns sites trouxeram o coronavírus como envolto por uma bicamada lipídica. Sim, Andresa, eu vi, mas na verdade é uma camada de lipídios com proteínas inseridas. Não chega a ser uma bicamada, mas é uma camada realmente lipídica, por isso que quando a gente lava com sabão, às vezes, dependendo da situação, é mais eficiente que usar o álcool gel, tá bom? Cecília perguntou assim, a gordura de porco pode ser exemplo de saturado e óleo de soja exemplo de insaturado? Sim, pode sim. Andresa disse que Patrick só come miojo, verdade? Beleza. Pedro perguntou assim, ácidos graxos saturados e insaturados caem em questões de concursos com muita frequência? Caem sim, beleza? Juliana perguntou assim, é difícil o ácido graxo quebrar? Não, o ácido graxo ele quebra com uma certa facilidade, dependendo da necessidade energética do organismo. Se você não tem mais reservas de carboidratos, os lipídios eles passam a ser queimados para a produção de energia, beleza? Ítalo falou sobre os quilomicrons, mas Cecília perguntou o que são quilomicrons. Bom, Cecília, quilomicrons são proteínas que, basicamente, 75% a 85% delas são formadas por gorduras que nós utilizamos na alimentação, e elas são as responsáveis de transportar essas gorduras pelos vasos linfáticos até a chegada no VLDL, no LDL, que são as transportadoras para o fígado dos vasos, tá bom? Já respondemos a pergunta de Edna, né? Já respondemos. Então, quando a imunidade está baixa, as enzimas estão? Não necessariamente. A questão da cegueira noturna é que quando a deficiência de vitaminas, quando a deficiência de vitamina A, como ela não consegue mais converter a rodopsina nos olhos, você acaba tendo uma opacidade da visão e tendo dificuldade de enxergar, especialmente à noite, né? Como a luz diminui. Levando em conta que é um dos principais remédios comprados em farmácias, como funciona a ação da vitamina C no organismo? Bom, a vitamina C é um indutor de imunidade, é também uma vitamina que é utilizada para redução de radicais livres, então ela induz a imunidade, mas não só por si. As vitaminas a gente tem que entender que é uma suplementação extra, caso você não faça a ingestão delas já na dieta, tá bom? Quem tem enxaqueca crônica fica cego, é realmente por conta da dor, tá? Marilene diz assim, não é por conta de um mecanismo, consegue compreender, Daniele? Por isso tem aversão à luz e tal, mas é por conta da dor mesmo. Rafael, quem tem gota deve tomar ácido fólico? Não é assim. Algumas pessoas que têm gota se apresentam com uma deficiência de ácido fólico. Então, nessa situação específica, a pessoa faz uma suplementação de ácido fólico. Você não pode dizer, me dê aí um ácido fólico, porque eu tenho gota, não, tá bom? Gota é uma artrite, tá? Nas extremidades, especialmente nos calcanhares. Vitamina C é hidrossolúvel. O que isso diferencia das outras? Ela se dissolve facilmente em água. Então, se você toma uma quantidade muito grande de vitamina C, sua urina fica laranja. Então, ela sai facilmente na urina. Beleza? Ela é excretada por via urinária. Com relação às vitaminas e os alimentos que não comem algum tipo de carne ou não gostam de verduras, aí você tem que fazer uma suplementação.
Essa suplementação deve ser feita de acordo com as suas necessidades, tá bom? Não só o leite, mas você come outros alimentos que contêm vitaminas, Cecília. Então, assim, você não toma leite, você... algumas proteínas ali específicas, mas o ideal é que você faça essa suplementação de acordo com a sua necessidade nutricional. Eu já respondi, obrigada. Como o álcool em gel age na parte lipídica do COVID? O álcool gel, ele é 70%, tá? Então, esse álcool 70%, ele influencia nessa concentração, tá? Porque se você colocar ele numa concentração muito alta, ele só vai remover, ele não vai conseguir abrir, expor o DNA do vírus e ele se degradar. O álcool 70% ele consegue, porque nessa concentração ele tem 70% de álcool, 30% de água, em síntese, tá? E aí ele consegue interagir diretamente com essa camada e consegue fazer com que ela se degrade mais facilmente. Beleza? Respondido todas as perguntas, olha aí. Gente, daqui a pouquinho coloca lá no grupo o feedback de vocês, tá? Perguntas também, vou deixar hoje lá para vocês liberado. Espero muito que vocês tenham gostado. Meu amigo Rafael, cara, mais uma vez, bicho, brigadão. Amanhã, pessoal, hoje foi mais extenso, amanhã vai ser mais rápido, porque é só proteínas. Então, boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. E daqui a pouco, lá no grupinho, eu vou estar liberando o chat para vocês lá interagirem sobre a aula de hoje. Um forte abraço e até amanhã.